Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta para gravar o nosso segundo vídeo para o YouTube, né? Hoje é terça-feira? Que dia é hoje? É 22? 23. 24. 23. Jesus Cristo. É Amém. 23, hoje é 23. Para você que nos assiste em todo o Brasil, esse vídeo é como um legado, né? Para os nossos amigos que nos assistem à distância. Tem alguns amigos que parabenizaram pelo primeiro vídeo, né? Que na verdade é uma conversa entre eu e minha esposa, e se alguém que assiste recebe, for abençoado por essa palavra, né? Que é o que nós queremos fazer, né, amor? A nossa intenção aqui não é aparecer, a nossa intenção é que ele apareça. Falar de Jesus. Falar de Jesus, que ele apareça e que nós venhamos diminuir. Amém. Mas a mensagem de hoje é para você que está enfrentando grandes lutas, grandes batalhas de todo tipo, familiar, financeira, sentimental, emocional. Sim. Que é um dos maiores problemas da atualidade hoje. Pessoas têm muitos problemas de ordem emocional, não é verdade? E eu tenho um costume comigo, sempre falo com minha esposa, que nós temos que aprender com quem sabe ensinar. Sim. Não é verdade? Quem já enfrentou uma luta, quem sabe o caminho da vitória, é com essa pessoa que nós temos que aprender, não é verdade, amor? Isso. Dá um alô pra turma aí. Olá, gente, tudo bem com vocês? Isso é verdade. Até porque o nosso Senhor mesmo diz em sua palavra: o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? E principalmente todo conhecimento ensinado, alinhado com as coisas do alto. E para que melhor com a palavra do Senhor? Algo que traz a você o sentido do que você está passando naquela hora. Você às vezes não tem entendimento, a sabedoria. E se alguém chega diante de você com um conhecimento alinhado com a palavra do Senhor, e você que lê a Bíblia, por isso a necessidade da gente procurar vir para a palavra de Deus. Estamos aqui com a nossa, aqui é a nossa. Isso. Aí você analisa e veja se isso está igual à palavra de Deus, esse ensinamento, esse conhecimento está vindo até a sua vida. Acate e procure seguir, porque o Senhor mesmo nos orienta: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E esse conhecimento nós temos que aprender com quem sabe ensinar. Você não pode se entregar a qualquer ensinamento, não. Sim. Tem que ser o ensinamento correto, a receita correta. E hoje nós iremos falar dele, um dos maiores exemplos de perseverança, de confiança e de fé. Em todo o mundo, em várias pregações, nós ouvimos falar sobre ele. Inclusive, o nome do vídeo hoje, amor, E aí, Jó? Nós iremos falar de Jó, um homem que teve 3 fases na sua vida. A primeira fase muito boa, não é verdade? Sim. Então, se você quiser ler com a gente, Jó, capítulo 1, diz assim, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha, amor, o Jó, ele tinha 4 qualidades que todo homem deve ter. Ele era um homem sincero. Nele não havia falsidade, engano, mentira. O que ele era na frente, ele era atrás. Ele não era aquela pessoa fingida, não é verdade? Sim. Jó, ele era um homem que ele era sincero e reto diante de Deus. E esses elogios veio da boca do próprio Deus para ele. E ele desviava-se do mal. Quer dizer, se tinha uma coisa errada, ele não participava. Sim. Não é verdade? Existe uma lei, amor. Você que está nos assistindo em casa, não sei se você está ouvindo um barulho aqui atrás, estão trabalhando aqui atrás. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Mas essa lei, amor, não serve apenas para quem planta o mal.
também serve para quem planta o bem. Se você planta o bem, então com certeza você vai colher o bem daquilo que você plantou, as sementes que você tem plantado. Então o Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha o quê? Qualidades, e ele plantava na sua vida essas qualidades. Com certeza ele colhia o bem. Sim. Por isso que a palavra diz aqui que ele era um homem que tinha muita riqueza, não é verdade, amor? Sim, ele temia o Senhor. Com certeza Jó, como a palavra de Deus mesmo nos mostra, e você que lê a Bíblia, você via que ele fazia votos pelos seus filhos, né? Verdade. Ele era tão temente a Deus que os seus filhos, pelo que a gente vê a história, talvez não eram pessoas tementes como Jó. E por isso Jó ia diante de Deus em oração. Ele era um homem espiritual, né? E isso, buscava, apresentava ao Senhor. Ele confiava que o Senhor poderia guardar seus filhos do mal, que o Senhor ia ajudar os seus filhos a reconhecer que deveriam andar na presença do Senhor. Então, além de ser um homem que tinha testemunho, um homem honesto, um homem que temia a Deus, um homem que não aceitava entrar em corrupção, coisa errada, porque tem muita gente, amor, que pela frente é uma coisa. Na verdade, você sabe disso. Tem pessoas que ela vendem uma aparência, ela é um ator. Pela frente é uma coisa, por trás ela é outra. Jó não era assim. Ele era um homem temente a Deus, um homem reto, justo, desviava-se do mal, e ele era um homem espiritual, que tinha fé em Deus e orava pelos seus filhos, né? Tinha uma fé correta na pessoa certa, Jesus Cristo. Ele trazia para dentro da sua casa, da sua família, a espiritualidade que toda família também deve ter. Sim. Não é verdade? A fé em Cristo Jesus. Essa pessoa que está em casa assistindo a gente agora, você tem que ser assim, meu irmão. Você quer que Deus abençoe a sua vida? Vamos plantar direitinho. Vamos plantar a fé. Vamos ouvir a palavra. Vamos orar. Você precisa orar. Você precisa orar em casa, no seu quarto, como Jesus disse, e também ter uma vida de comunhão com Deus. E a igreja, orar pela família, não é verdade, amor? Sim, buscar ao Senhor, procurar ter uma vida diante do Senhor. Na verdade, nós somos pecadores e falhos. Aquele que disser que não tem pecado é mentira. É verdade. Né? O Senhor Jesus nos ajuda. Por isso, ele veio ao mundo, foi para a cruz, como vocês sabem da história. E confiando nele, o Senhor vai nos dar força, vai nos dar desejo, vontade. É por isso que Jó conseguia andar na presença de Deus. E aí, aqui ó, tem uma pequena lista da sua riqueza, né? Porque ele plantava bem, olha só. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Ele era, amor, muito abençoado. A primeira fase de Jó, que a palavra nos ensina, é que ele era um homem muito abençoado, um homem rico, próspero. Se fosse hoje, ele seria empresário, teria uma grande empresa e muita gente a seu serviço. Mas não sabe o que eu vejo aí, ó? Jó era rico, riquíssimo. E quando aqui na história você vai ler, vai desenrolar, vai ver que Jó perdeu tudo de uma hora para outra. É o que vai acontecer agora. E não tinha nem porquê, né? Se a gente olhar, mas exatamente. Ele era tão reto e justo, por que aconteceu isso? O interessante é que Jó, quando perdeu tudo, ele não perdeu a fé em Deus. Ele não começou a reclamar, ele não murmurou. Ele continuou firme, né? No Senhor Jesus. Sucedia, pois, que tendo decorrido os turnos de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos contra Deus e blasfemaram no seu coração. E isso assim fazia continuamente. É o que a senhora está falando agora, né? Jó é um exemplo para mim e um exemplo para você que está aí agora. Porque, amor, Jó ele não sabia. Na verdade, tudo estava indo bem para ele. Sim. Prosperidade, riqueza, né? Morava bem, era um grande empresário, espiritualizado, um homem que orava. Sim. Apresentava a Deus sacrifícios, pedindo a Deus misericórdia, que Deus abençoasse seus filhos. Ele orava pelos filhos. Sim. Ele buscava a Deus pela sua família. Ele não sabia. Na verdade, eu não vou entrar muito no mérito da batalha, sim, não é verdade? Mas todos sabem disso.
espiritualmente houve uma batalha, né? Aqui no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, versículo 13, deixa eu ler aqui. Sucedeu um dia, depois que houve ali uma batalha, o Satanás investiu falou, na vida dos filhos dele, destruindo, né? Satanás ele chega para Deus e fala, né? Jó só te serve porque o Senhor abençoa tudo que ele tem. Deixa ele perder tudo, que o Senhor vai ver como ele vai blasfemar em tua face. Ele te ama só porque o Senhor dá tudo para ele. Ele estava dizendo assim, olha, o Jó só serve a Deus, olha só, é desse jeito, só é bonzinho, né? Só anda no caminho reto. Só é bonzinho porque o Senhor abençoa ele. Se ele perder tudo, você vai ver, ele vai mostrar quem ele é de verdade, porque todo ser humano é assim, pecador, interesseiro. Mas Deus, sabendo, Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não servia a ele só por interesse. Sim. Ou só por bênção. Sim. Jó, ele era realmente um homem que confiava toda a sua vida nas mãos de Deus. Então Deus permitiu. E ele, sem saber, Jó não sabia dessa batalha espiritual. E diz aqui, sucedeu um dia em que seus filhos, Jó 1,13, tá? Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, primogênito. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Eis que deram sobre eles saldos seus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Num dia só, amor, começou a acontecer só problema, só desgraça. Jó começou a perder tudo. Num dia, ele perdeu toda a sua riqueza. Olha só, 17. Estando ainda este falando, veio outro dizendo: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram aos seus moços, feriram o fio da espada, mataram, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro dizendo: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do mais velho, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e eles morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Olha só. Sim. Num dia só, você que me assiste em casa, olha, num dia só, Jó perdeu tudo. Jó, ele perdeu tudo, ficou sem nada. A empresa, roubaram tudo. E é terrível, né, gente? Você que tem alguma coisa, você que tem uma empresa, você que tem os seus bens e você for roubado, é uma sensação terrível. Eu me lembro uma vez eu fui para a igreja, né, Jô? Não sei se tu lembra disso. Eu fui para a igreja, eu e a minha esposa compramos um carro. Ela me ajudava a pagar, eu tinha um carro, ela me ajudava a pagar. E aí, eu fui para a igreja, era uma quarta-feira. Quando eu cheguei na igreja, botei o carro lá fora, entrei para orar, buscar o Espírito Santo, era uma quarta-feira de busca do Espírito Santo. Gente, quando terminou a reunião, que eu saí lá fora, que eu fui ver o carro, roubaram meu carro. Roubaram o meu carro. Quando eu olhei, só estava o lugar do carro, era um Gol 4 portas. Puxa vida, quando roubaram o meu carro, eu olhei só o lugar, aí eu pensei logo na minha esposa, né? E agora, o que eu vou dizer para essa mulher? Quando tu me falaste, eu disse que tava brincando, porque ele sempre é brincalhão mesmo, né? Tu tá com graça, né, Francisco? Falei pra ele. Eu falei, tem uma notícia boa, mas ruim para você. Foi. A notícia boa é que eu tô vivo. Ela falou, e a ruim? Roubaram o nosso carro. Aí eu achei que ele tava brincando. Roubaram o nosso carro, gente. E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu tô indo para casa, esquenta a janta, que eu vou tomar um banho, jantar e dormir. Porque eu lembrei, sabe de quê, gente? De Jó. Gente, se tem alguém que passou por uma luta, que passou por uma batalha grande, perdendo tudo, esse sim é exemplo.
porque há pessoas que não têm estrutura, nem mental, nem espiritual, nem psicológica, nem emocional. Se ela perder algo, ela se desespera, e tem pessoas que até tiram a vida. Eu já vi isso acontecer. Lá em Manaus, da onde nós somos, um empresário estava falindo devido a muitas dívidas, a sua empresa começou a quebrar, e ele não teve coragem emocional, não teve equilíbrio, nem mental, nem emocional, para falar para a família, que tinha uma vida, um patamar, né, elevado. Gente, esse cidadão pegou o carro dele, amor, foi lá para a estrada, né, que lá em Manaus tem uma estrada chamada Tarumã, você que é de Manaus, você sabe o que eu estou falando. Foi para o Tarumã, numa estradazinha assim, pegou uma arma de fogo e se suicidou, gente. Ele se matou, porque não suportou a falência, não suportou perder. Esse cidadão aqui, o Jó, ele perdeu tudo, amor. Num dia, ele perdeu toda a sua riqueza, e foi uma mensagem, um mensageiro atrás do outro, contando para ele: olha, roubaram aqui, acabou aqui, roubaram ali. E aí, depois que três contaram três notícias terríveis, o que aconteceu? Chegou um quarto dando a pior das notícias. Para mim, na minha opinião, não sei se você, meu amor. Sim. Para mim, a notícia pior é perder um filho. E alguém chegou, o mensageiro chegou e falou assim: Jó, um vento bateu na casa do mais velho, aonde teus filhos estavam reunidos, e a casa caiu sobre eles, e todos eles morreram. Amor, aí que se vê a importância da gente procurar ter a nossa vida, trazer atenção à palavra de Deus e confiar nele, porque Jó confiava nele. Jó vivia na presença do Senhor, como diz no início. O Senhor mesmo, o próprio Deus, nosso Senhor, dava testemunho da fé de Jó, da atitude de Jó. E Jó buscava o Senhor. Por isso, quando veio a situação, a circunstância, a advertência, que a advertência na verdade não, a circunstância, a adversidade, essa é a palavra, sobre a vida dele, todo esse sofrimento, Jó, a Bíblia mostra, ele ficou ali sim, indagando as coisas, questionando entre si. E a Bíblia mesmo mostra que o Senhor, nessa hora, não teve Jó como alguém que estava murmurando. Ele perdeu tudo, estava passando por uma dor, um sofrimento, né? Vinham os amigos ali e diziam: Jó, por causa disso, por causa daquilo. O exemplo que ele está dando aqui para nós, para você e para mim, é que você tem que ficar tranquilo e ficar calmo. Eu sei que a dor é grande, né? Perdeu os filhos principalmente. Sim, só os filhos. Teve uma senhora que deu um testemunho que ela perdeu um filho. Tem pessoas agora, amor, que estão vendo esse vídeo e perderam um filho. Sim. Num acidente, não é verdade? Só o Senhor para consolar, só o Espírito Santo pode consolar. Imagina só, vem cá, Sofia. A Sofia está aqui com a gente. Essa aqui é a nossa neta, filha. Vem cá, Sofia. Olha aqui, ó. Essa coisa linda do vovôzão aqui, ó. Todo mundo dá um tchauzinho. Não, tchau, todo Sofia. mundo conhece a Sofia aí no Brasil. Nossa filha. Gente, perder um filho é algo terrível, algo que dói no coração. E Jó perdeu 10 filhos. Amor, qual é a atitude de alguém que perde tudo, perde a empresa, quebra tudo e de repente chega uma notícia, pior ainda de todas, ela perde os filhos? Qual a atitude? Raiva? Será que a pessoa fica com raiva? Desanimada, triste, para baixo? Essa pessoa vai desistir da vida? Tem pessoas que não suportam, não é verdade? E desiste, né? É difícil. Tem pessoas, é muito difícil. Por isso a importância de procurar vir para a palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Todos os dias da nossa vida, tirar um tempo e meditar na palavra do Senhor, orar a Deus, porque o Senhor nos ouve. Ele mostra na palavra dele que aqueles que chegam diante dele, ele jamais rejeita, ele sempre nos ouve. Jó tinha essa atitude, tinha uma vida com o Senhor. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas dentro de você tenha bom ânimo. Olha, você que está aí, que quer ler comigo, ó,
Jó capítulo 1, versículo 20. Veja a atitude de um homem que perdeu tudo e perdeu também seus 10 filhos. Imagina o que ele sentia aqui no seu coração. Mas veja o que ele falou aqui, ó. Então, Jó se levantou. E em vez de chorar, reclamar, murmurar, espraguejar, ele rasgou sua roupa, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Esse homem, olha que atitude, é para mim, é um exemplo para mim, para você. Ele adorou a Deus. Há pessoas que quando perdem alguma coisa, até coisas pequenas, elas reclamam, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Meu amado, você precisa ter experiências com Deus, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ouvir a palavra, você precisa entender quem é Deus, quem é o nosso Pai Celestial. Você tem que aprender, tem que ter uma comunhão. Você não apenas tem que ter experiências com pregadores, pastores, via a igreja. Você precisa ter uma comunhão profunda com Deus. Com o Senhor Jesus, né? Com o Senhor Jesus. Buscar a pessoa do Espírito Santo. Isso, buscar a pessoa do Espírito Santo. Veja o que esse homem fez. A atitude dele foi adorar a Deus, porque ele sabia no seu coração que há um Deus todo-poderoso que permitiu aquilo acontecer. Dá força para ele. Não é verdade? Olha a declaração que ele fala: nu saí do ventre da minha mãe. Isso aqui é para mim aprender, e você também. Nu saí do ventre da minha mãe e nu, e para lá tornarei nu também. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que declaração poderosa, não é verdade, meu irmão? Olha, eu aprendo com Jó, sabia? E eu gosto de aprender com quem tem para me ensinar. E sabe quem tem para te ensinar? A palavra de Deus. A pessoa do Espírito Santo hoje, né, amor? Hoje o Espírito Santo, ele usa a palavra do próprio Deus. Jesus disse assim, ó: vós sofreis porque lhes falta conhecimento. Conhecimento é o que muda a tua história, é o que muda seu pensamento, é o que muda teu coração e muda a tua fé. E principalmente tudo isso está aqui, ó, na palavra do Senhor. Está aqui na palavra de Deus. Conhecimento da face da terra está diante de nós para nos dar força, ânimo, coragem, nos ensinar, nos instruir, né, nos transformar. A palavra do nosso Deus. Diante de uma grande luta, esse homem, Jó, nos ensina a adorar a Deus. Sim. A palavra nos ensina, sabe o quê? Em tudo dai graças. Você que me assiste agora... Até porque, tu lembra? Naquela cidade, eu creio que foi esse ano ou ano passado, acho que foi o ano passado, Rio Grande do Sul, que teve aquela situação que devastou ali aquela cidade. Sim, foi terrível, não sei né? se foi Rio Grande do Sul. E ali, ó, pessoas ali perderam tudo, tinham tudo e perderam. Houve terrível. Ali uma tempestade, por causa, talvez, o clima, o que ocasionou lá. E aconteceu isso. Teve um rapaz que perdeu a avó, perdeu o irmão. Que na reportagem até mostrou o cavalo lá em cima, né, do telhado, e as pessoas tentando resgatar o animal. Eles não esperavam que ia acontecer isso, a gente não viu o futuro. Mas aqueles que estavam no Senhor Jesus, aqueles que estavam confiando em Deus, tendo comunhão com o Senhor deu força, fortaleceu, animou. E aqueles que não estavam, e ali naquela situação, naquela dificuldade, passaram a buscar ao Senhor, o Senhor deu força, deu ânimo, e com certeza hoje lá, muitos têm conseguido restaurar ali a sua vida, né? Porque continuam vivos e o Senhor está abençoando, com certeza, dando força. Você precisa crer na palavra de Deus. Sim. O Espírito Santo, ele nos ensina isso, não é verdade? Sim. Amor, olha só, essa pessoa que assiste a gente agora, eu não sei como está a tua vida, sim, né? Talvez a tua luta não seja tão grande quanto a de Jó, mas você está enfrentando uma luta, sim, financeira, dívida, talvez com a agiota, talvez vícios, né? Hoje um mal que tem atingido muita gente é o vício, tigrinho, apostas. Tem pessoas que estão perdendo tudo por causa de vício. Você precisa orar, meu irmão. Deus, ele é poderoso para te salvar e restaurar. Amor,
Depois que Jó, vamos resumir para não demorar muito o vídeo, não é verdade? Vamos já orar por essa pessoa, Sim. porque o nosso objetivo, meu querido, todo o povo que nos conhece, é onde nós passamos, eu e minha esposa, nosso objetivo desse vídeo é deixar um legado, é deixar para você essa palavra que pode mudar a tua história, aprender com quem passou pelo problema e venceu. Crer no Senhor Jesus, né, amor? Aprender, confiar no Senhor Jesus, depender dele. No meio de tanta luta, sim, Jó, ele vai declarar, amor. Ele vai fazer, além dele de adorar o Senhor, além dele glorificar, dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não entregou nada, nenhum tipo de louvor para o mal, para o inimigo, para o diabo, nada disso. Ele deu toda a glória para Deus. Sim. Na verdade, Deus deu, Deus tirou. E depois de tanta batalha, tanta luta, sem entender o que estava acontecendo, mas mesmo assim, dentro de Jó, tinha uma confiança, uma fé, e ele vai abrir a boca, ele vai declarar uma das maiores declarações feitas no meio evangélico, no meio gospel, no meio cristão. Aqui no 19, Jó 19, 25, ele vai declarar, sem saber, mas ele está falando do Senhor Jesus. Ele está falando do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, o nosso Redentor, o nosso único, suficiente, exclusivo Salvador, Jesus Cristo, aquele que pega o morto e ressuscita, aquele que cura o paralítico, cura o cego, aquele que restaura qualquer situação. Veja o que Jó vai dizer aqui, ó. Depois que ele está perdendo tudo, perdeu tudo já, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Meu glória! E ele vive mesmo. Jó, de todo o coração, enfrentando toda aquela batalha, ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, e em breve ele se levantará. E ele já se levantou mesmo. E ele disse mesmo, olha aqui que ele diz a parte B: e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Deus Pai glorificou ali quando ele foi para a cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para nos ter de volta, para te ter de volta, porque um dia o pecado tinha te deixado na morte, e por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, e depois de pagar o que o pecado exigia, a morte, o Pai o ressuscitou de volta. Então ele vive no seu coração, minha amada irmã. Se você confiar somente em Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está no coração de todo crente que professa a fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus fez isso. Exatamente. O nosso Redentor, ele vive, ó. Você que está assistindo a gente, declare conosco, pessoal, aqui, ó. Dá a mão corrente e declara isso. Fala assim, ó: o nosso Redentor vive. Jesus, ele vive, e ele pode te libertar, te curar, restaurar a tua vida. Amém? Vamos orar por você já. Aqui no Jó 42, versículo 10, depois de toda essa batalha, tem uma conversa entre os amigos. Não vou entrar nesse detalhe agora. Sim. Não. Eu vou ler aqui o que Deus ele fez por Jó. Sim. Né? Jó enfrentou toda essa batalha, continuou firme, sem murmurar, sem reclamar, confiando no Redentor. Diz assim, ó, versículo 10 do capítulo 42: e o Senhor mudou o estado de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quantos dantes possuía. Essa é a palavra de Deus, meu amado, para a tua vida. Deus, ele é poderoso para te restituir, né, amor? Verdade. O Senhor é poderoso para restituir tudo na tua vida, principalmente a tua alma. Porque, na verdade, meu amado e minha amada, meu querido amigo, tudo começa na vida da pessoa quando ela reconhece que precisa de um Salvador e se arrepende dos seus pecados e busca a ajuda dele. E aí, ela tem um encontro com ele. O Senhor Jesus a busca, Jesus nos busca através da sua palavra. Todos os dias está aí a sua palavra sendo anunciada, pregada em todo o tempo. Então, quando a pessoa reconhece que precisa de Salvador e busca a ajuda dele, você pode ter certeza, o Senhor restaura a tua vida. Primeiro ele começa na tua alma.
Ele te dá força, ele te dá ânimo, ele te mostra o valor que você tem, porque quando ele se entregou naquela cruz, ele está mostrando o valor que você tem, o quanto você é importante para ele. Então não pense que você, nesse mundo, veio para sofrer. Você não veio para sofrer. Você veio para prosseguir em conhecer o Senhor, como diz lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí, a partir daí, você buscando um relacionamento com Deus verdadeiro e sincero, Ele vai te dar força para ser transformado. Foi isso que aconteceu na nossa vida, não foi, amor? Isso que aconteceu conosco. Sim. Nós estávamos também na lama. Sim. Mas o amor de Deus nos alcançou. Veja, é o Senhor Jesus. Faça como Jó, né? Sim. Declare hoje: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra para nos salvar. Sim. Nós estamos vivendo momentos de restituição. Eu sou o pastor Francisco Cordeiro, essa aqui é minha esposa, a pastora Josivânia. Eu sou o pastor e diretor estadual da Paz e Vida aqui em Belém do Pará. E eu quero orar por você. Vamos orar, amor? Vamos, amor. Vamos orar em nome de Jesus. E você que está aí, ore com a gente, pessoal. Ora mesmo. Ore conosco para que o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele venha restaurar a tua vida, te dar forças para que você vença esse momento difícil, tá bom? Pai querido, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, nesse segundo vídeo, meu Deus, nós queremos abençoar, meu Pai, pessoas que estão vivendo momentos difíceis de luta, traição, perdas, dificuldades no casamento, família, da saúde, meu Deus. Mas o Senhor é um Deus de restituição, meu Pai. A Tua palavra declara lá em Joel 2, o Senhor mesmo disse em Tua palavra: restituirei os anos que foram consumidos. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com o Teu poder agora sobre esta pessoa que ora conosco, meu Pai. Aqui, eu e a minha esposa, nós concordamos em oração, que o Teu Espírito agora, meu Deus, entra com poder na vida dessa pessoa. E se essa pessoa estiver doente, que ela receba a cura agora, receba a libertação, receba em nome de Jesus, pelo poder de Deus, a restituição sentimental, emocional. Restaura essa família, meu Pai, restaura essa casa, esse casamento, restaura, meu Pai, principalmente a vida espiritual, e que essa pessoa, meu Pai, ela tenha oportunidade de reconhecer, de se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nós abençoamos esse povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Fique na paz, em nome Fique de Jesus. na paz, né? Deus abençoe sua vida. E aí, Jó? Faça como Jó, meu irmão. Creia, porque Deus ele é contigo, tá bom? Se eu não tenho a ti, não tenho nada.